Análise com Tomás Vieira Mário. Ora bem, vamos olhar para dois grandes temas. Tomás Vieira Mário, muito boa noite, bem-vindo ao espaço. Vamos primeiro incidir-nos nestas divergências no seio da Renamo. A primeira questão que lhe coloco é como é que se explica que Oussouf Momad tenha aparentemente colhido consensos para a sua eleição a presidente do partido e hoje surge esta onda de divergência, principalmente com o bloco mais sensível, falo do bloco militar da Renamo. Boa noite, Gerzilde. Eu penso que uma primeira ilação que se pode tirar destes incidentes em Gorongosa é a de que a Renamo permanece essencialmente uma máquina militar e não um partido político com estruturas que tenham o comando sobre a organização. Porque, pelo decurso e pela natureza destes incidentes, o tom é que os militares é que comandam a vida da Renamo e que a sua vontade é determinante. Em segundo lugar, que não há uma outra estrutura dentro do partido, a não ser o presidente. E que o presidente ou aceita o que querem os militares ou é morto. Todo esse cenário nos leva à ideia de que, efetivamente, na Renamo ainda não há uma máquina partidária com estruturas reconhecidas por todos e que possam ser tidas como adequadas para resolver crises internas. É um sinal preocupante. O segundo ponto é que, esta é uma crise que coloca à prova a liderança do Oussouf Momad. Se ele sai desta crise com vitória, conseguindo que a sua orientação, suas decisões prevaleçam, sairá como líder fortificado e, portanto, com um comando geral mesmo entre os militares. Se, pelo contrário, a sua posição flectir perante as demandas, será enfraquecido. Isto é um risco. É um risco de desagregação do comando e é um risco para os compromissos futuros no quadro da paz. Entretanto, eu entendo que, nós na mídia acho que temos estado a reportar isto com algum alarmismo. Eu entendo que, de algum modo, não é de todo surpreendente. Para mim era expectável, porque, se entendo bem, aquilo que os militares estão reivindicando é aquilo que, na sua perspectiva, é um processo de desmobilização e reintegração que os satisfaça. Isso quer dizer que este processo está sendo levado a sério pelo presidente da Renamo. Isto é um bom indicador. E, portanto, é um momento crítico para as alas militares, porque é um momento em que a sua relevância, de facto, pode ficar sem mais validade. Ou seja, se o processo de mobilização e reintegração ocorrer com a totalidade daquilo que se espera, esta ala militar da Renamo, historicamente, deixa de ter sido relevante. E, portanto, um momento crítico de nervosismo. Querem saber qual é a sua sorte. Tomás, a questão aqui não estará ligada com quem vai de facto beneficiar deste processo. Exatamente. Estamos a olhar para nomes como o do general Hermínio Moraes, alguém que já vive a sua vida normal e consta desta lembra-se, Gerzilde, que a primeira lista que a Renamo submeteu ao governo integrava reservistas, isto é, oficiais da Renamo que já estiveram no Exército ou na reserva agora e, portanto, têm já regalias e direitos como reservistas. E, por isso mesmo, o governo rejeitou essa lista dos reservistas. E pode ser por aí que os militares que estão no terreno, tendo sabido que, afinal, a lista que o governo rejeitou integrava reservistas. Ou seja, que poderia haver os que, na verdade, ainda estão no mato ou são mais jovens do que os reservistas e que não eram inclusos, pelo menos para posições relevantes, posições que nos dessem algum conforto no futuro. O que se passa aqui é o futuro. Não acho que numa guerrilha os guerrilheiros chamem televisões e avisem que vão matar alguém. Na guerrilha mata só você é morto. E, portanto, aquela prática de chamar televisão
uma prática de pedir socorro, de grito, porque não creio que seja assim que funcionam essas máquinas militares. Você não chama a televisão para dizer que vão bater o presidente. Não é assim. E, portanto, é de suspeitar. Basta ver a própria figura física dos revoltosos, são pessoas com alguma idade, certamente. Portanto, já estão lá no alto há bastante tempo e reivindicam, segundo me parece, condições talvez mais dignas de sua integração social, que aparentemente não estão vendo. Então, eu penso que é um momento crítico da Renamo e do Ossuf Momad, de poder mostrar que comanda o partido, comanda os militares e que encontra soluções num tempo crítico como este, que é um tempo pré-eleitoral. Ele não tem muito tempo para ficar no mato ainda, porque teve que ir a Maputo para submeter a sua candidatura e montar a máquina política a marchar. Então, eu acho que é um momento de uma prova muito importante para o Ossuf Momad, mas também para o país moçambicano. Porque se esta crise derrapar para níveis, se calhar, incontroláveis, olha, o mundo vai se cansar de nós. Semana passada, até que saudamos a velocidade ou o ritmo com que este processo estava a registrar, com vista ao alcance acordo da final em agosto. Efetiva. Como é que se explica que uma semana, ou em uma semana, haja este quadro inverso? Estaremos aqui perante uma situação em que não há um elo de ligação entre aquilo que é acordado entre o presidente da Renamo e o governo versus as bases da Renamo. Bases, falo aqui dos homens. Bom, eu penso que os acordos que ocorrem entre o governo e a Renamo têm uma perspectiva. Agora, a gestão interna desses acordos na Renamo não cabe à negociação interna, à negociação do governo e a Renamo. Cabe à Renamo internamente aplicar os acordos. E, portanto, aparentemente, não há consenso sobre como é que a liderança da Renamo aplica os acordos com os seus guerrilheiros. Bom, eu penso que é de facto uma questão de que nós estamos num ponto crítico, nós militares. E se os nossos interesses não são salvaguardados, pode ser que os políticos nos abandonem e fiquemos, digamos, numa situação de desvantagem. É o que me parece que é o tom desta revolta. É um tom de que não podemos sair e perder a relevância que sempre tivemos sem uma contrapartida que nos dê segurança social credível. Porque, pronto, há a intriga interna de que o Ossuf Momad eventualmente beneficia amigos e colegas, mas no fundo é que nós vamos agora num ponto final da nossa sobrevivência como militares. E, portanto, todo o papel que nós temos como parte relevante pode desaparecer. E se desaparecer sem que haja garantia sobre o nosso futuro, não teremos mais voz. E, portanto, é agora ou nunca. Daí o grito de televisão, chamar televisão, ou matar o presidente, por aí fora. Eu acho que é um grito mesmo de, olhem por nós também. E espero que a liderança da Renamo esteja à altura de gerir essa crise para que o processo não fique viciado e retrocesse, porque este, de facto, era a reta final de um processo muito longo. Já houve aqui, o mundo esteve muito conosco no processo de paz, com muita contribuição generosa do mundo. Depois convidamos o Novo Mundo para a Emoxim 2014, com muito esforço internacional, contribuição, vinda de especialistas mundiais, depois regressaram aos seus países sem resultado. Não podemos arriscar um terceiro falhanço. O mundo vai nos abandonar por cansaço. Tomás, vou-lhe colocar uma questão sensível, pode ser para si e também para os moçambicanos. O Ossuf Momad vem de um grupo étnico diferente do dominante, da nata da Renamo. O facto de o presidente da Renamo ser da etnia Imakwa, para dar voz de comando a um grupo dominado por Ndaus, fragiliza o poder do número 1 da Renamo? É um fator de análise que não podemos deixar de lado. Haverá aqui alguma força tribal? É um fator que deve ser posto na mesa da análise crua e fria do assunto. Porque, efetivamente, digamos assim, o núcleo original da Renamo é grupo do centro de Moçambique. Ndau, Sena, por assim dizer. Mas a tendência em termos do peso eleitoral da Renamo já não é mais no centro, como temos visto. A Renamo tem hoje um peso eleitoral mais para o litoral, Nampula,
E esse peso é expressivo, não há como ser descurado. Então, se há um fator de origem de Renamo, como bem menciona o Gersilde de Ndao, há um fator de evolução política de Renamo em termos de aonde é que nós temos nossa base eleitoral. Não é mais em Sofala, claramente não é mais em Sofala, é mais para o norte litoral de Moçambique. De modo que aí também o Suf Mamadi, se for por aí, pode reivindicar que ele tem uma base étnica maioritária em termos eleitorais na Renamo. Então, digamos que esse debate tem que ser equilibrado historicamente, por um lado, mas também em termos contemporâneos, de qual é a tendência da Renamo em termos de base social, que se vê para as eleições. A Renamo ganhou municípios do litoral nesta eleição autárquica de 8 municípios. Portanto, não é algo para ignorar. Mas, mais do que isso, substituir um líder que era Afonso da Cama, líder histórico, carismático, ainda que fosse um outro Ndao a fazê-lo, não seria fácil. Porque da Cama conduziu a Renamo desde os primeiros tempos até recentemente. E, portanto, ele era dono e senhor do partido e dos militares. São colegas dele. E era um líder com uma presença esmagadora no partido. De modo que também é de considerar que, ainda que não fosse a crise dos militares, essa substituição não seria de todo pacífica. Lembra-se que houve logo uma crise na Beira, quando um grupo de militantes entendeu que deviam ser eleitos e não nomeados por o Suf Mamadi. Creio que se fosse da Cama, não haveria essa crise da Beira. Então, seja como for, é uma crise de sucessão que era expectável, dado o poder esmagador que tinha Afonso da Cama no partido. Em todos os partidos com aquela natureza, sempre quando morre o líder, há uma crise de sucessão, inevitavelmente. Até que o novo líder se afirme, crie também os seus núcleos dentro do partido, as suas bases, e possa, aos poucos, apagar a figura do fundador. Então, também não é surpreendente, para mim era expectável essa crise. Estamos nas vésperas das eleições. Por um lado, os outros partidos já arregaçam as mangas no sentido de prepararem-se para este escrutínio, enquanto a Renamo vai gerindo estas convulsões internas. Estes problemas fazem com que a Renamo siga fragilizada. Sem dúvida. Para as eleições. Se lembra, a Renamo, o seu líder falecido, Afonso da Cama, nas últimas 2 eleições gerais, sempre apareceu muito tarde nas eleições, muito tarde. Em plena campanha, quando aparecia Afonso da Cama a fazer campanha, já a meio gás. E ele, com o seu carisma, com a sua experiência, ainda assim conseguia mobilizar massas atrás dele nos comícios. Não creio que isso possa ser o caso do Afonso Mamadi. Se ele se atrasa no processo, não sendo uma figura carismática e conhecida, poderá ter mais dificuldades em mobilizar as suas bases atempadamente por comparação com outras máquinas partidárias que já estão no terreno. E o debate interno agora com os militares pode até enfraquecer a sua própria figura no partido, a menos que saia desta crise com credenciais muito fortes de que de facto é o líder reconhecido e que todas as fações do partido assim o reconhecem, e saem da mata com ele e marcham com ele, aí poder recuperar o tempo que poderá perder em termos de preparação das eleições gerais que estão aí a caminho. Então, é um risco real que mencionou o Gersilde. Vamos virar de página para olhar para o futuro de Manuel Changue, caso os Estados Unidos da América não remetam recurso. A lei sul-africana limita até 6 meses após o acórdão sobre extradição para interpor recurso e passam cerca de 20 dias. Sente aqui que os EUA podem ainda avançar com o recurso ou há outros corredores a serem feitos no sentido de ver o desfecho deste caso? Bom, o Gersilde diz muito bem que o prazo para recurso é de 6 meses. Ainda há espaço para que tudo aconteça. Provavelmente, e muito provavelmente, os Estados Unidos estão reunindo a documentação necessária para interpor recurso. Me parece que, pelo tom muito forte com que reagiram à decisão do ministro africano da Justiça de contestar a decisão, não me parece que eles possam enfraquecer na submissão de recurso. Creio que irão avançar nesse sentido, porque ainda vão a tempo de o fazer. Agora, o desfecho desse recurso é o que o futuro vai dizer.
porque é um processo que pode demorar muito tempo, com recursos sucessivos até ao Tribunal Constitucional, eventualmente. De qualquer modo, o Gercildo coloca a questão de, na hipótese de os americanos não submeterem o recurso e ele vir a Moçambique. Eu ainda tenho dúvidas sobre o que vai acontecer. Ouvi a Presidente da Assembleia da República, a doutora Verónica Macam, respondendo a perguntas dos cidadãos sobre o que vai acontecer. O Presidente dizia que, o Parlamento tomou uma medida de relaxamento da imunidade. Imunidade do deputado Manuel Chang. Eu mantenho-me com dúvidas sobre o sentido de relaxamento de imunidade. Pelo menos esse termo de relaxamento, tanto quanto diz a nossa lei fundamental, o Estatuto do Deputado, não existe, em parte alguma, o termo de relaxamento de mandato, de imunidade. Não percebo qual é o alcance desse relaxamento. Significa o quê? Porque aquilo que me parece ser evidente, nos termos da Constituição da República e do Estatuto do Deputado, o deputado ou tem imunidade ou não a tem. Não há terceira hipótese. E, portanto, relaxar quer dizer o quê? Eu não sei. Provavelmente é uma figura que existe em algum sítio que nos escapa. Mas se o deputado Manuel Chang chega a Maputo, ainda com a imunidade dele a vigorar, certamente que em termos... Do ponto de vista de timings, até porque a legislatura está praticamente a terminar, Sim. Manuel Chang vai chegar ao país sem imunidade, porque estamos a falar de 6 meses para a interposição do recurso e daqui a pouco é um novo governo. Não, a imunidade não cai automaticamente. O Parlamento deve dar passo para isso. E, portanto, não importa se o Parlamento está em sessão ou não, a menos que o mandato expire naturalmente com o fim do mandato da própria Assembleia. É o que quer dizer o Gercildo. Nessa altura, pronto, não sei o que procede porque, nessa altura, a Assembleia de qual é membro não estará mais em vigor. Mas creio que assim mesmo, provavelmente, nessa condição, portanto, como um órgão de que é membro terá de existir, terá aí também a sua imunidade. Essa é uma perspectiva que não tinha colocado. De qualquer modo, se isso não for o caso, não vejo como ele pode ser preso. Se for preso por ordem da PGR, será uma prisão ilegal, até será uma interferência do Poder Judicial com o Poder Legislativo. Separação de poderes. Portanto, o deputado não está sujeito à PGR, só o Parlamento é que pode decidir do seu futuro. Senão, a violação de separação de poderes. O Poder Legislativo é um poder soberano. Portanto, ainda há aqui questões que me parecem ainda alguma nebulosa sobre a sua pergunta em relação a esse aspecto. Tomás Vieira Amaro, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Muito obrigado, Gercildo. Termina assim o espaço de análise com Tomás Vieira Mário.